Suane Guerreiro já está pronta para conversar com a gente e a gente chama ela direto da Câmara dos Deputados. Suane, bem-vinda, minha amiga. Boa tarde. Já Oi, começou Jesus. a sessão. Atualiza pra gente. Está na CMO ainda, na Comissão Mista de Orçamento. Agora que acabou a sessão aqui, ainda há pouco, então, foi aprovado o projeto, né, o relatório final, o texto base desse projeto de lei do Orçamento Anual de 2025. Agora, então, os parlamentares que participaram de todo esse processo, né, foram meses e meses, né, Jesus, negociando ali com o governo, negociando com parlamentares, com as bancadas também, né, de cada partido, com os ministérios. Nesse momento, então, se encerra essa sessão aqui dentro da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, que reúne deputados e senadores, e daqui os parlamentares irão direto ao plenário da Câmara dos Deputados, nessa sessão conjunta do Congresso Nacional, justamente para aprovar esse texto. Olha, a gente vai trazer aqui ao vivo o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues. Líder, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente ao vivo no Poder Expresso. Foram meses de negociação, a gente sabe, isso acabou ficando para depois do Carnaval, mas qual é o saldo desse texto que foi aprovado aqui na CMO? É uma peça orçamentária dialogando com o Congresso, e é assim que funciona na democracia. Tem que ouvir o Congresso. O nosso desenho constitucional não coloca o Congresso Nacional no centro da Praça dos Três Poderes à toa. É porque na nossa democracia o poder emana do povo e dos seus representantes. A peça orçamentária é uma peça emanada do Congresso Nacional. Então, por isso, o debate tem que ser assim, longo, duradouro, estica, puxa, igual o poema de Guimarães Rosa. O que a vida sempre pede da gente é coragem. Mas nós concluímos, tem uma peça orçamentária aí para o governo continuar o seu principal programa, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, com mais de 60 bilhões de reais para os investimentos por todo o Brasil, tem preservado a margem de remanejamento das despesas discricionárias e das próprias despesas do PAC. É uma peça orçamentária enxuta que vai dar conta desse ciclo virtuoso que nós estamos conseguindo no Brasil. E a gente teve, não sei se foi esperado por vocês, mas a gente teve uma diferença em relação ali ao superávit, que estava primeiramente estimado um pouco mais de 3 bilhões e foi para 15 bilhões. Então, só para explicar para quem nos acompanha, né, o que representa esse superávit e por que houve essa diferença? É porque havia uma previsão anterior baseada em algumas receitas. Teve, inclusive, essa qualidade da Comissão Mista de Orçamento de encontrar novas fontes, novas receitas, o que mostra também o diálogo com a responsabilidade fiscal deste governo. A aprovação deste orçamento, no dia de hoje, na Comissão Mista de Orçamento, e daqui a pouco, no plenário do Congresso, derruba também alguns mitos, né? Mito de que não existia responsabilidade fiscal, então está sendo comprovado, inclusive com 15 bi de superávit que existe nesse governo, e mito sobre o funcionamento da articulação política. Vocês perceberam aqui um funcionamento harmonioso entre as lideranças de governo, a presidência do Congresso Nacional, o presidente da Comissão Mista, o próprio relator do orçamento e, em última análise, uma primeira prova de fogo à ministra Gleisi Hoffmann, que foi cumprida com amor, dedicação e zelo. Ao contrário do que se especulava, se mostrou também que o resultado aqui é uma vitória da articulação política do governo. A gente teve uma diferença também em relação ao programa Bolsa Família, que teve uma redução ali de 7,7 bilhões de reais. Por que isso aconteceu? Já é em relação àquele pente fino do governo ou não tem relação com isso? Não terá uma família brasileira que será prejudicada. E isso é em decorrência, número 1, do pente fino feito no final do ano passado, e número 2, do que o próprio Congresso Nacional aprovou no ano passado sobre os ajustes no programa Bolsa Família. Não há prejuízo para uma família brasileira sequer. E só mais um ponto também importante, porque uma parte desse recurso foi remanejado para outros programas também sociais, entre eles o Auxílio Gás. A gente também teve a questão do pé de meia, havia uma preocupação se esses programas ficariam dentro ali, né, com alguns custos dentro do orçamento, mas em relação ao pé de meia não ficou o custo total dentro do orçamento, só para explicar como vai ser feito isso nos próximos... Foi integralizado 1 bilhão do fundo, conforme foi aprovado na lei de origem do pé de meia, ou seja, estamos cumprindo a decisão do Tribunal de Contas da União e ao longo do ano
o governo deverá encaminhar um PLN para fazer a adequação das despesas remanescentes do PED-6, conforme foi decidido pelo Tribunal de Contas da União. Então isso nos próximos meses vai ser dentro desse prazo então que foi estipulado de novembro? Dentro do prazo já tem o primeiro ajuste aqui na própria peça orçamentária, né? Dentro do prazo também estabelecido, deverá ser encaminhado o PLN aqui para ajustar conforme as contas do governo fecharem em relação ao PED-6. Agora então o passo final vai ser o plenário. Vamos ao plenário. Muito obrigada, então, líder. Um ótimo trabalho aí para vocês. Obrigado, viu? A gente continua aqui, a gente está na Comissão Mista de Orçamento. Vou liberar aqui o senador Randolfo Rodrigues, que vai agora, então, para o plenário. Então, a gente estava acompanhando aqui o final dessa sessão da Comissão Mista de Orçamento. Agora, essa peça orçamentária vai, né, ao plenário da Câmara dos Deputados para essa sessão ali conjunta entre deputados e senadores. A gente destacou aí, né, Jesus, alguns pontos desse orçamento, inclusive em relação a esses programas sociais, como o senador Randolfo Rodrigues disse, teve uma redução aí de recursos destinados ao Bolsa Família de 7,7 bilhões de reais, mas uma parte desses recursos foi para outros programas sociais. Então, esse ano, o governo vai contar aí com 3,2 bilhões, pouco mais de 3 bilhões aí para o Auxílio Gás, também vai contar com 18 bilhões para o programa Minha Casa Minha Vida, para atender ali a faixa 3 desse programa Minha Casa Minha Vida, que são pessoas consideradas ali de classe média, que ganham entre 8 e 12 mil reais, então eles vão ter como, né, atender esse público com esse volume maior aí de recursos. Também teve recurso previsto para o programa PED-6 de 1 bilhão de reais, mas nos próximos meses o governo vai enviar então esses outros projetos de lei ali complementares, justamente prevendo mais recursos no orçamento para o programa PED-6. O governo então reforçou esses programas sociais com uma parte desse recurso do Bolsa Família, tanto por causa da questão do pente fino, como também de alguns ajustes que foram feitos dentro do programa. Além disso, está previsto também no orçamento pouco mais de 27 bilhões de reais para o reajuste de servidores públicos. A gente viu nos últimos meses também que os servidores estavam, né, pleiteando esse reajuste, só que não vinha também por causa que o orçamento não tinha sido aprovado. Então foi aprovado, isso prevê, né, servidores federais, tanto do Executivo, Legislativo, Judiciário, inclusive, né, aqui da Câmara e do Senado, servidores públicos federais, então, poderão contar com esse recurso, e também há uma previsão de recursos para concursos públicos, inclusive para uma nova etapa que a gente chamou, né, no ano passado do Enem dos concursos, né, do CNPU, que é o Concurso Público Nacional Unificado, justamente para prever vagas aí para vários órgãos, vários ministérios do governo federal. Além disso, Jesus, um outro ponto que é importante também a gente destacar foram os recursos para as emendas parlamentares. A gente viu, né, ao longo dos últimos anos, em especial ao longo dos últimos meses também, né, esse embate aí em relação ao parlamento, em relação ao judiciário, buscando mais transparência em relação ao uso desses recursos, né? Então, o orçamento deste ano prevê 50,5 bilhões de reais em emendas parlamentares. Então, são emendas que podem ser indicadas individualmente por parlamentares, também pelas comissões, então pelas bancadas, né, estaduais aqui que fazem parte do Congresso Nacional. Então também houve essa previsão em relação às emendas parlamentares. Desse montante, cerca de 39 bilhões são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a fazer esse repasse, então, dessas emendas parlamentares. Jesus, volto aí com você. Suane, você deu uma geral aí, pegou no pulo do gato aí o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, e falou com ele sobre um ponto central que a gente vem levantando aqui, que é esse corte de gastos, porque realmente chama muita atenção um corte de gastos no principal benefício social, na principal política pública do governo Lula, né, uma promessa de campanha, e ele deu a versão aí do governo, ele falou em nome do governo, né, como ele interpreta esse corte. E foi curioso, né, Sônia, porque você se conectou com a gente, começou a falar ao vivo na hora que eles encerraram aí a sessão na Comissão Mista de Orçamento, todo mundo saiu correndo, né, pouca gente ficou aí no plenário agora, então o que a gente pode combinar, Sônia, se você concordasse, eu não sei quem é o cinegrafista que está com vocês, o pessoal concordar aí também, nossa equipe. A gente vai avançando aqui, a gente vai
dando andamento nos temas aqui que a gente separou para a nossa audiência no Poder Expresso, é o tempo em que você consegue se deslocar daí da Comissão Mista de Orçamento lá para o plenário da Câmara dos Deputados. Você vai chegar lá, vai se inteirar de tudo que está acontecendo, vai ver se alguém pode conversar com a gente, você vai saber se já começou a sessão, se não começou a sessão, até para a gente não atrapalhar o seu trabalho aí, porque tem muita apuração a ser feita. E aí você vai conversando com a nossa equipe aqui fora do ar, aqui, que assim que você estiver pronta, tiver mais uma novidade, ou se ainda não tiver começado a sessão, mesmo assim, se der para você se conectar com a gente, porque eu quero conversar sobre outros pontos do orçamento também, mas como já deu uma esvaziada aí na comissão, é melhor a gente continuar essa conversa direto lá do plenário da Câmara dos Deputados. Combinado, minha amiga? Com certeza, Jesus, a gente está aqui à disposição, acompanhando essa movimentação, né, toda aqui no Congresso Nacional. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, apareceu aqui já no final da sessão, como já dizendo assim, ó, gente, vamos votar logo isso hoje. Então ele veio, abraçou aqui os parlamentares que estavam aqui, né, na presidência, nessa mesa da presidência aqui da Comissão Mista de Orçamento, e já foi levando todo mundo lá para o plenário. Mas a gente sabe que às vezes, né, precisa de algum ajuste ou outro, mas nada indica de fato que vai precisar aí de um novo ajuste antes de ir para o plenário, porque aqui, quando eles aprovaram, né, esse texto base aí, né, do orçamento, eles já rejeitaram todos os destaques, que são aquelas propostas de mudança ao texto. Foram 20 destaques apresentados aqui, né, pela Comissão Mista de Orçamento, mas então a própria comissão rejeitou esses destaques, senão a gente ia também ter um pouquinho mais de dificuldade de votar aí meio que no horário previsto, porque seriam necessários inclusive novos ajustes. E o relator, né, do orçamento, o senador Ângelo Coronel, disse que conseguiu contemplar em vários trechos ali, né, do próprio texto do orçamento, esses pedidos que foram feitos, né, aqui pela comissão. Portanto, esses destaques foram rejeitados. E aí Davi Alcolumbre até apareceu aqui já no finalzinho da sessão, já para falar com todo mundo, abraçar, mas já levar todo mundo lá também para o plenário aqui, né, da Câmara dos Deputados, que é o maior plenário, por isso que acontece, né, essas sessões conjuntas acontecem no plenário da Câmara, porque como reúne deputados e senadores, eles acabam indo para o plenário do Senado, Jesus. Então a gente vai se movimentar aqui, ficar em contato aí com vocês e qualquer coisa, qualquer novidade, a gente retorna aqui para o Poder Expresso, meu amigo, até. Quem está de cinegrafista com você? Estou com o Helder aqui, tá com a câmera no ombro, mostrando para vocês aí tudo o que é possível dessa comissão, que já está esvaziando mesmo, todo mundo já está saindo, mas aí daqui a pouquinho a gente vai lá também acompanhar a sessão no plenário, Jesus. Para quem nos acompanha, jornalismo raiz é assim, olha, cinegrafista que coloca a câmera no ombro aí, vai no plano sequência, repórter também, isso daí é para poucos, pessoal, isso é jornalismo raiz, olho no lance ali, e Suane Guerreiro e o Helder cumprindo bem essa missão aí para manter a nossa audiência bem informada. Suane, minha amiga, então é isso, vou liberar vocês, o tempo de vocês se deslocarem até o plenário e a gente aguarda para a gente fazer um novo contato. Um ótimo trabalho para você e para o Helder. A gente vai conversar com o Guilherme France, ele é coordenador da Transparência Internacional, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Obrigado por me receber. Flávio Dino dá 10 dias para Congresso explicar nova norma sobre emendas. A gente vê ali, o Guilherme, um clima muito amistoso ali na Comissão Mista de Orçamento, plenário da Câmara dos Deputados agora prestes a votar, deputados e senadores em sessão conjunta, o orçamento federal. Como você enxerga o tratamento que está sendo dado às emendas parlamentares pelos parlamentares que vão discutir agora o orçamento de 2025? Bom, o valor das emendas, conforme aprovado nessa última versão do orçamento, chega a 50 bilhões. É bastante razão para que os parlamentares estejam satisfeitos, já que esses serão recursos que poderão ser distribuídos por esses parlamentares com pouco ou nenhuma transparência
e sem possível responsabilização em caso de irregularidade. Quem não pode estar feliz com essa distribuição, infelizmente, é a sociedade, que vê o aumento de um mecanismo que já tem se mostrado extremamente problemático em razão não só dos riscos de corrupção, temos visto inúmeros inquéritos, investigações, não só no Supremo, mas nos estados também, sobre o mau uso desses recursos, mas também sobre a própria perca, sobre a própria pouca efetividade desses recursos, né? Temos visto que eles muitas vezes são dedicados a obras que não são entregues, ambulâncias que ficam sem motoristas, postos de saúde sem médicos, escolas sem professores e que muitas vezes sequer são construídos. Então, a sociedade, infelizmente, não se beneficia como poderia do orçamento público quando ele é destinado dessa forma a interesses paroquiais. Há uma razão de ser, digamos assim, nobre, apesar dessa discussão, nesse instrumento das emendas parlamentares? É necessário haver emendas parlamentares? O problema é só a falta de transparência? É isso? Bom, existem discussões possíveis que a gente poderia ter aqui, mas acho importante a gente partir de uma avaliação comparativa. Não existe no mundo país onde as emendas parlamentares alcancem, como alcançam no Brasil, entre 1/4 e 1/5 do orçamento de investimento da União, do governo federal. Isso quer dizer que de todo o dinheiro que é livre para o governo federal utilizar, que não são recursos para pagamento de servidores, pagamento de dívida, pagamento de benefícios, 1/5, ou entre 1/5 e 1/4 desses recursos estão destinados a emendas parlamentares. Não existe comparação no mundo para país que faça coisa semelhante, o que já nos indica que essa jabuticaba pode ter algum problema com ela. Se a gente quer discutir o papel dos parlamentares na elaboração da peça orçamentária e qual é a responsabilidade que eles podem ter, é uma discussão que o Brasil pode e deveria enfrentar, né? Não é surpresa que hoje o Congresso está aprovando o orçamento de 2025 no final de março de 2025, já passados aí 3 meses quase em que o governo funcionou a níveis anteriores, né, sem uma peça orçamentária aprovada, o que já mostra aí uma dificuldade do Congresso de atuar nesse campo. Se a gente vai falar sobre o papel dos parlamentares, a gente tem que falar não só, como você bem pontuou, da necessária transparência em relação à distribuição desses recursos, mas também em relação à própria formulação dessas emendas parlamentares. O que nós temos visto nos últimos tempos, e a resolução que o Congresso Nacional aprovou na semana passada é mais um exemplo disso, é que isso insiste em criar mecanismos, ferramentas para impedir que a população saiba quem são os parlamentares que apresentaram e garantiram a aprovação das suas emendas. O objetivo de obscurecer essa informação deve, no mínimo, nos levar a tirar uma pausa e pensar se essas motivações podem ter algum tipo de desvio. Então, e por fim, né, além da transparência, que é fundamental e tem alguma medida avançada a partir das iniciativas do Supremo, a gente tem que se preocupar também para onde que esses recursos estão indo. Eles estão sendo destinados aos municípios que mais precisam, às regiões e às políticas públicas que mais beneficiariam a população, ou estão indo para projetos eleitoreiros que servem para alimentar a base desses parlamentares? São questionamentos importantes. Guilherme França, coordenador da Transparência Internacional, doutor em Ciências Políticas pela UERJ. Muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso.